A teoria clássica apresenta dois conceitos para a organização segundo duas perspectivas diferentes, partindo do pressuposto que afirma que entre administração e organização existem tanto semelhanças como diferenças. O primeiro conceito é de organização como entidade social, representado pelo conjunto de pessoas que interagem entre si, visando o alcance de determinados objetivos, usando como meios a comunicação, transmissão e discussão de ideias, processo decisório. É a administração segundo a perspectiva da informalidade. O segundo conceito é de organização como etapa do processo administrativo, que significa concentrar, selecionar, filtrar e sistematizar recursos, evitando aplicá-los em setores desnecessários, em atividades e procedimentos irrelevantes, facilitando assim a gerência da organização e a conservação da eficiência. É a administração segundo a perspectiva da formalidade. Segundo Fayol, toda e qualquer empresa, para funcionar de maneira eficiente, deve desempenhar 6 funções primordiais. A primeira delas é a função técnica, que envolve o aspecto operacional da organização, ou seja, a produção de bens e de serviços. É realizada pelos operários que constituem o chão de fábrica, sendo importante e essencial, pois na sua ausência, a empresa nada terá a oferecer aos indivíduos externos a ela. Na atualidade, é conhecida como área de produção, ou manufatura, ou operações. A segunda delas é a função comercial, que gerencia as atividades de compra, venda, troca de mercadorias, enfim, todo o complexo das atividades de arrecadamento e utilização de recursos, geralmente moeda para investimentos internos e, consequentemente, para manter o negócio ativo. Na atualidade, é conhecida como área de vendas ou de marketing. Há também a função financeira, que está relacionada com a administração dos capitais adquiridos e consumidos pela atividade empresarial, incluindo sua procura, visando aplicá-los de maneira correta e racional nos diferentes setores constituintes da empresa. Na atualidade, existe somente de maneira eficiente, em conjunto com a função contábil, que relaciona-se com a elaboração de inventários, registros, custos e estatísticas, com o intuito de controlar da melhor maneira possível todos os gastos da empresa. Função de segurança. A função de segurança visa a proteção e a preservação de bens e pessoas, com o objetivo de conservá-los o máximo possível. Entendido atualmente como o primeiro fundamento da gestão de pessoas ou recursos humanos, administrando aspectos humanísticos da organização. Como vimos até agora, as 5 funções comentadas até aqui, cada uma gerencia um setor específico, coordenando e sincronizando as suas atividades. Agora fica aquela pergunta, mas poxa, já que elas comandam todas as atividades, não tem nada para observar elas? A resposta é sim, tem. E quem coordena ela é a glamurosa, é a poderosa função administrativa. A função administrativa, ela fica acima de todas essas 5 funções, ou seja, ela fica lá para evitar que elas se espalhem muito, ou seja, ela deixa lá para elas ficarem mais juntas, mais unidas, para assim ter um trabalho mais eficiente. Segundo Fayol, o ato de administrar divide-se em 5 partes distintas. Eu acho que vocês sabem elas: planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Planejar trata-se de estabelecer os objetivos da empresa, especificando a forma como serão alcançados. Ou seja, faz uma sondagem do futuro desenvolvendo um plano de ação para atingir as metas traçadas. É a primeira das funções e serve de base para as outras funções. Organizar é a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam eles humanos, financeiros ou materiais, colocando os materiais da melhor forma possível segundo o planejamento. Comando faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente, ou seja, a forma como os administradores subordinados se influenciem estejam explícitas. Coordenação liga, une e harmoniza todos os esforços coletivos, facilitando o trabalho e a colaboração, sincronizando as atividades e adaptando os meios ao fins. Controle verifica se todas as atividades e resultados ocorreram conforme o planejamento. O objetivo do controle é localizar os fracassos e os erros, no sentido de retificá-los. Fayol teve uma experiência como gerente e nisso ele aplicou técnicas, né, na empresa dele, e daí ele elaborou 14 princípios, que são conhecidos como 14 princípios de Fayol. É divisão do trabalho. Diz que certo trabalho deve ser executado pela pessoa que melhor executar aquele trabalho.
2. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de dar ordens e responsabilidade é como se fosse o direito de prestar contas. Autoridade e responsabilidade devem estar em equilíbrio. 3. Disciplina. Depende da obediência, aplicação, energia e respeito às normas da organização. 4. Unidade de comando. Ela diz que cada funcionário só pode receber ordem de apenas um superior. O 5º é a unidade de direção. Diz que tem que ter uma cabeça e um plano. Uma cabeça seria o líder e o plano é o projeto para um conjunto de atividades que tenham um objetivo em comum. 6. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Que, como o próprio nome já está dizendo, os interesses gerais, os interesses do todo, devem estar acima dos interesses particulares, os interesses de um. 7. Remuneração. Tem que haver justa e garantida satisfação da parte dos operários e da empresa, da organização, no caso, em termos de remuneração. Eu vou dar continuidade com os outros 7 princípios. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Temos também a divisão do trabalho, que representa os níveis de autoridade e responsabilidades presentes em cada setor. Ou seja, é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. Temos também a ordem. Mas o que significa ordem? Consiste na atividade de distribuir as coisas em seus devidos lugares, ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E temos a equidade. Deve haver igualdade no tratamento das pessoas e ser justo com elas, para que estas lhes prestem lealdade. Temos a equidade do pessoal. Deve haver permanência do funcionário na empresa, porque se ocorrer a rotatividade, isso é muito prejudicial à eficiência de métodos e meios. E temos a iniciativa. Ao botar um plano em prática, é preciso assegurar o seu sucesso. E temos, por fim, o último princípio, que é o espírito de equipe. Deve haver harmonia e união entre as pessoas, pois são grandes forças para a organização. O tipo de organização Lean Startup é o resultado e combinação de 2 tipos de organizações, linear e funcional, buscando incrementar as vantagens desses 2 tipos de organização e reduzir suas desvantagens. Algumas das vantagens da organização Lean Startup é que ela assegura assessoria especializada e inovadora, mas mantendo o princípio de autoridade única. Os órgãos de Startup proporcionam serviços especializados, fator importante hoje em uma era de especialização e competição. Os órgãos de Lean responsabilizam-se pelas funções mais básicas da empresa, como vender e produzir. Já os órgãos de staff responsabilizam-se por uma atividade mais complexa, como financiar, gerar recursos humanos, planejar e controlar. E com isso, é possível concluir que a valorização do ser humano nas teorias da administração gira em torno somente da sua capacidade de produzir mais e melhor, do dever de não tirar o foco de suas responsabilidades e de não desrespeitar a autoridade de seus superiores. Seus problemas pessoais e psicológicos ganham importância somente na medida em que afetam seu desempenho, com isso gerando mais cobrança e mais pressão. Seus princípios e valores estão subordinados aos interesses gerais da empresa, assim como sua dignidade. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da máquina. A teoria clássica, na busca de uma total eficiência, sistematizou, formalizou demais a organização, tornando seu ambiente interno um conjunto de funções demasiadamente racionais, repetitivas e sincronizadas, praticamente sem falhas, analogando as características principais de uma máquina, pois transformava os homens em seres ágeis, totalmente focados e eficientes por meio da visão mecanicista do trabalho. Por meio da divisão mecanicista do trabalho, desconsiderando seus aspectos humanos e sociais. Além disso, considerou a organização somente em seu aspecto formal e nada abordou sobre a informalidade existente nesta, que se constitui em um conjunto de pessoas, sem falar que considerou-a como um sistema sem abertura para o meio externo e composto de variáveis conhecidas e previsíveis por completo, sem dar importância talvez ao fato desta e sofre influências externas. Mas apesar de todas as críticas, ainda é a teoria mais utilizada para o
treinamento de principiantes, por fragmentar a complexidade da administração na simplicidade de suas tarefas, facilitando com isso sua execução. Divisão vertical do trabalho. O que é a divisão vertical? Ou seja, Fayol, ele propôs um estilo de divisão. A divisão vertical, ela faz o quê? Ela divide o seu nível de autoridade por escalão, ou seja, o quanto mais alto o seu escalão, maior autoridade você tem. O quanto mais baixo, menos autoridade você tem. Mas agora fica aquela dúvida. Mas poxa, será que ele não criou outro método? Sim, ele criou. E o outro método é a divisão horizontal do trabalho. O que é a divisão horizontal? A divisão horizontal, podemos dizer que ela faça parte da vertical. Por quê? Porque ela divide em departamentos ou seções cada escalão que você era. Se você era de um escalão muito alto, ou seja, pessoas com seu mesmo escalão iam trabalhar no mesmo departamento que você.